Olá, meu nome é Alexandre Fogaça Cristante, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Coluna. Eu sou de um serviço aqui de São Paulo, Hospital das Clínicas, que é um grande hospital aqui da América Latina. Eu não falo espanhol fluentemente, então vou fazer minha apresentação em português e os slides estão em inglês. O objetivo dessa aula é falar sobre o tratamento cirúrgico da escoliose de início precoce. Esse tipo de problema está intimamente relacionado ao desenvolvimento pulmonar. Ele não é linear, normalmente ele se completa entre os 8 e 10 anos, e a literatura mostra que é importante que a criança, no final do desenvolvimento, ela tenha uma distância entre T1 e T12 maior do que 20 centímetros para ter uma boa função pulmonar. A gente utiliza muito a classificação do EOS, validada em 2014, onde introduziu principalmente um modificador que mostra o quanto essa curva progrediu no período. A gente usa muito a classificação de Launstein para graduar, basicamente, aonde nós vamos terminar a nossa fixação nos casos cirúrgicos, dependendo da obliquidade pélvica. Então, quando a gente tem um caso de maior obliquidade pélvica, a gente estende a nossa fusão até a pelve, e quando não, a gente estende até L5. Então, também falando da fixação pélvica, nós evitamos incluir a bacia nas crianças que andam e têm esse deambular dependendo da báscula de bacia. E se a curva é menor do que 40 e a obliquidade pélvica menor do que 10, a gente sabe que seguramente nós vamos poder parar em L5 sem grandes prejuízos da marcha dessa criança. Qual que é o problema dessas curvas de escoliose de início precoce? Normalmente elas são curvas progressivas e rígidas que precisam de uma intervenção precoce, e nós vamos ter uma série de dificuldades por malformações, por dificuldade de instrumentação e de instrumentais para essa cirurgia. É muito importante, ao longo da avaliação, a gente alinhar a expectativa e diferenciar esse tipo de escoliose da escoliose idiopática do adolescente. No final, nós temos basicamente 5 tipos de tratamento, que é o gesso ou brace, o convex grow arrest, os dispositivos que permitem o crescimento, os growing rods, as fusões posteriores e as cirurgias maiores com excisão de vértebras ou hemivértebras e as osteotomias. Nós vamos falar de cada um deles, então. Então, primeiro é o gesso ou o brace. Então, normalmente ele depende de uma abordagem multidisciplinar, normalmente ele pode adiar cirurgias em até 3 anos e depende muito das condições da família e do paciente. Então, quando a gente pensa em gesso, normalmente a gente tem um paciente que vai ser anestesiado, que vai precisar de trocas frequentes desse gesso e muitas vezes é muito demandante para a criança, para a família e para a equipe médica. Então, normalmente, o gesso a gente usa em crianças menores, preferencialmente com escoliose idiopática, e quando a gente dispõe das mesas especiais e da equipe experiente nisso. O brace, ele já proporciona uma menor correção, a gente destina ele a crianças maiores, também precisa de toda uma equipe, e normalmente ele não é tão resolutivo quanto o gesso. Então, a gente tem vários trabalhos na literatura mostrando que normalmente eles podem tentar controlar a progressão da curva do early onset escoliose e também pode tentar adiar, pelo menos, a necessidade de uma cirurgia. O tratamento, ele tem que ter um objetivo. Então, normalmente é permitir que a criança sente, permitir que a criança libere o uso dos membros superiores,
permitir descomprimir o abdômen nas crianças que têm o tronco colapsado e aumentar a excursão diafragmática. E isso depende muito da classificação e do tipo de curva. Então, muitas vezes, em curvas espásticas, não vai ser muito resolutivo e oportuno esse tipo de tratamento. Enquanto que nas doenças miopáticas, então, o brace ele pode ter um objetivo melhor atingido. Dentro dessa tratamento conservador, a gente também inclui a tração. Nós utilizamos a tração aqui no nosso serviço para casos de deformidade extrema, principalmente associado à cifose, onde a gente aproveita esse período também para melhorar a condição respiratória e nutricional dessas crianças. Obviamente, isso inclui uma estadia prolongada no hospital, e aí a gente vai utilizar cadeiras e andadores especiais para manter a criança nessa tração, que normalmente a gente leva até metade do peso da criança. Então, também é importante a gente reconhecer a hora de indicar a cirurgia. Então, quando esse tratamento conservador deixa de trazer benefício, a gente indica a cirurgia. E para as curvas maiores do que 50 graus de escoliose ou maiores de 80 graus de cifose. O segundo tipo de tratamento é o Convex Growth Arrest. Ele depende de um crescimento assimétrico, um potencial de crescimento assimétrico da criança. Então, o que a gente faz basicamente é impedir o crescimento do lado convexo e contar com algum crescimento do lado côncavo. É um tratamento que o paciente ideal ele tem uma deformidade não tão grave, abaixo de 50 graus, normalmente incluindo só 5 a 6 segmentos, com menos de 5 anos, sem cifose e sem fusão de costela. A gente tem vários trabalhos na literatura, ainda são relatos de caso, né? Não tem nenhum grande trabalho prospectivo sobre isso. Esse é um caso feito na nossa instituição, uma criança de 6 anos com síndrome de Noonan, com uma deformidade complexa na coluna, que teve uma progressão de 39 para 44 para 47 graus, então ela estava sendo rapidamente progressiva, e a gente fez então uma fusão do lado convexo, e isso a gente conseguiu então, inicialmente até regredir um pouco a curva, e depois segurar a progressão da curva até que essa criança chegasse numa maturidade perto dos 10 anos de idade, para a gente fazer a cirurgia definitiva, incluindo outras malformações que essa criança tinha. O terceiro tipo de tratamento são os dispositivos de não fusão. E aí a gente tem 3 tipos: os que se baseiam em distração, os que são guided devices e os que se baseiam em compressão. Então, os dispositivos de distração são, de longe, os mais estudados até agora. O mais famoso deles é o Growing Rod, mas também a gente tem o Vepter, sistema híbrido, e nos Estados Unidos a gente tem o Majek, algo que não está disponível ainda no Brasil. Então, o Growing Rod, ele é baseado numa fixação proximal e distal, e depois com hastes telescopadas que vão permitir, então, que a gente vá aumentando essas hastes durante o crescimento da criança. São procedimentos que a literatura mostra com alto índice de complicação. Então, a gente precisa preparar tanto a criança quanto a família para voltas inesperadas ao centro cirúrgico. Hoje, a gente tem uma rotina de não fazer esse tipo de tratamento em crianças abaixo dos 3 anos e tentar prolongar o espaçamento entre as distrações para evitar anestesias sucessivas para essas crianças, que podem, inclusive, afetar o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. O Majek foi uma grande promessa nesse sentido, onde as distrações poderiam ser feitas sem anestesia. Mesmo isso, a literatura mostrou que ele não era tão efetivo e que ele tinha vários problemas também de pull-out, de soltura, e também, depois de algumas distrações, ele deixava de conseguir distrações efetivas. Hoje a gente tenta deixar, então, em pelo menos 9 meses de intervalo entre cada alongamento. Esse é um caso feito no nosso instituto, uma criança de 7 anos, 15 quilos. A gente inicialmente colocou
uma das hastes, depois, já no primeiro alongamento, a gente colocou a segunda haste e foi fazendo esse alongamento por quase 3 anos, quando a gente conseguiu, então, fazer a cirurgia definitiva nessa criança, permitindo, então, o desenvolvimento pulmonar. O Vepter, ele é destinado principalmente para síndrome da insuficiência torácica, mas principalmente em crianças muito pequenas, a gente acaba tendo ele como a única solução quando a gente não tem implantes que podem ser colocados em crianças tão pequenas. Também é um dispositivo com alta taxa de complicação, e isso precisa ser compartilhado com a família e com o paciente. Esse é um exemplo de caso de Vepter, uma criança de 6 anos, mielomeningocele, com 14 quilos, em que a gente foi colocado o Vepter, foi feito distrações sucessivas até que a criança chegasse aos 10 anos e 22 quilos. Nessa época, então, a gente tira o Vepter, espera 1 mês para a recuperação da pele e faz a cirurgia definitiva. Essa era uma criança com múltiplas malformações, não tinha pedículos onde a gente pudesse colocar parafusos, a gente então se baseou em amarrilhos. O Growing Guidance é algo que não está disponível aqui no Brasil ainda, mas ele se baseia em você fazer uma artrodese no cerne, né, na parte pior da curva, e deixar parafusos que vão permitir que a haste deslize por eles, conduzindo o crescimento da criança. O mais famoso deles é a técnica de Sheila, mas depende de um instrumental especial, nem sempre disponível em muitos lugares. E o sistema de modulação é algo também bem recente, ele pode ser baseado em grampos ou em uma armação parecida com parafusos que vão na parte lateral da vértebra, e daí vai ser colocado uma corda em tensão para correção da deformidade. Então, essas técnicas de não fusão, elas têm sempre um alto grau de complicação. Então, a gente tem na literatura, e o Dr. Arquibânia é um dos maiores especialistas nisso, e ele preconiza, então, que seja feita entre 4 e 10 anos, preferencialmente o Growing Rod, Vepter como exceção, e sempre está preparado para complicações. A fusão posterior, hoje, ela é feita só após os 8 anos e preferencialmente após os 10 anos, porque antes a gente achava que uma coluna reta e encurtada era melhor, mas os estudos subsequentes mostraram que isso teria muita complicação, principalmente pulmonar, nessas crianças. Então, a fusão posterior é postergada para pelo menos após os 8 anos e preferencialmente depois dos 10 anos. E as ressecções de osteotomia são as maiores cirurgias, têm dificuldades técnicas, mas são as que conseguem uma melhor correção. Então, de ressecção de hemivértebra, nós já fizemos vários casos de eggshell, de ressecções parciais, mas hoje praticamente a gente só faz o tipo 3 de ressecção, onde a gente resseca totalmente a estrutura da hemivértebra. Esse é um caso, por exemplo, uma criança que tinha uma hemivértebra exatamente na transição lombopélvica, com uma deformidade progressiva chegando a 67 graus, aqui o estudo tomográfico, e nessa criança, então, a gente fez a ressecção total dessa hemivértebra com a correção e um bom resultado para essa criança, permitindo o restante do crescimento e desenvolvimento pulmonar. As osteotomias, a gente utiliza basicamente essa classificação, a gente preconiza principalmente as osteotomias de ponte, que depois de uma certa curva de aprendizado, elas são feitas com menor risco, onde a gente, então, resseca amplamente as articulações entre as vértebras, flexibilizando a curva. E é uma das que a gente lança a mão em praticamente todos os nossos casos. Esse é um exemplo, uma criança de 16 anos com escoliose neuromuscular, paralisia cerebral,
que chegou tardiamente no nosso centro, já com uma curva de 100 graus, com uma obliquidade pélvica perto dos 70 graus, e com essas cirurgias, com osteotomias de ponte em todos os níveis, a gente conseguiu um bom resultado, tanto radiográfico como clínico, possibilitando essa criança sentar. Casos de maior gravidade, a gente faz as osteotomias de 3 colunas, com ressecções vertebrais e com a subtração pedicular. Este é um caso, uma menina de 11 anos, com escoliose idiopática de início precoce, com uma importante curva, tanto de cifose quanto de escoliose, mais de 100 graus, e o que a gente fez, então, foi uma subtração pedicular assimétrica, conseguindo uma boa correção deste caso, tanto da parte de cifose quanto de escoliose. E as ressecções vertebrais são, sem dúvida, cirurgias que possibilitam maior correção, mas também são as que têm maior risco neurológico e vascular. A gente utiliza muito em crianças com mielomeningocele, onde a gente resseca 2, 3 vértebras para conseguir corrigir essa deformidade. Todas essas cirurgias têm muita complicação. Lesão neurológica, necrose de pele, fístula licórica, hipertensão intracraniana, infecção, perda de redução, soltura e quebra de material. É muito importante a gente ter o acompanhamento da monitorização neurofisiológica durante essas cirurgias. Quando possível, a gente sempre avalia a classificação de Lenk para ver o quanto essa medula pode estar em risco, principalmente para as crianças deambuladoras. Lembrar que cada tipo de criança que tem síndrome ou alguma doença associada podem ter problemas associados, como problemas de cognição, de convulsões, de aumento de sangramento nas crianças que usam anticonvulsivantes, que algumas síndromes também podem ter muita osteoporose, e aí a gente precisa estar preparado, por exemplo, para intercalar e utilizar amarrilhos subliminares e ganchos, além dos parafusos, para minimizar o problema com a osteoporose. Lembrar que é muito importante a obtenção de um bom balanço da coluna, tanto no coronal quanto no sagital, porque muitas dessas crianças podem ter uma propensão à cifose. Aqui um caso para vocês verem dos problemas que a gente enfrenta, principalmente no Hospital das Clínicas e na CD, 2 centros em que eu trabalho, que são referência para esse tipo de caso. Então, é muito comum a gente ter necrose de pele, ter fístula licórica, exigindo uma equipe multidisciplinar para fazer retalhos e cobrir essas áreas. Até crianças que a gente com menos problema de baixo peso, a gente acaba tendo complicações nessas crianças com mielomeningocele, de infecções, e exigindo da gente uma equipe multidisciplinar, com várias limpezas, uso de VAC e depois o suporte da cirurgia plástica. Esse trabalho resume todas essas técnicas e mostra os maiores problemas e complicações que a gente tem com cada um deles, e eu recomendo a leitura para vocês. Nós publicamos uma série de mais de 30 casos de mielomeningocele feitos na nossa instituição, mostrando o grande índice de complicações que nós tivemos, e isso serviu de aprendizado e de melhoria. Então, a partir disso, para as crianças com problemas neuromusculares, com mielomeningocele, hoje a gente usa nos nossos serviços o antibiótico preemptivo, que é o Tazocin, por 5 dias, e também a gente usa o curativo a vácuo, o Prevena, também por 5 dias, e com isso a gente conseguiu diminuir muito o nosso índice de complicação. Eu deixo também a recomendação desse artigo, que resume muito a todos esses tipos de tratamento cirúrgico, e deixo de mensagens finais que o tratamento da escoliose início precoce é complexo, que hoje a gente tem cirurgias com possibilidade de correção,
mas o mais importante continua sendo o diagnóstico precoce e a intervenção precoce para a gente conseguir fazer procedimentos mais simples, evitando aqueles de osteotomias de 3 colunas e vertebrectomias que estão associados a maior complicação. Obrigado.